Boa noite, meus irmãos, meus queridos irmãos, e paz seja convosco. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, na sua família, e que você possa estar em paz, porque Jesus é a nossa paz. E nessa noite de sábado, nós vamos gravar mais uma vez esse culto online, que seja uma bênção para vocês, que seja uma bênção para aqueles que vão ver este culto ou assistir esse culto online. Que o Senhor venha te abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos ler uma palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Está escrito no livro de Tiago, que era o apóstolo, e está escrito assim, Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Muito bem, querido, paciência é um fruto do Espírito, porque não é fácil ter paciência, né? Paciência com o esposo, com os filhos, paciência com as pessoas, e nós temos que ter esse fruto da paciência. Mas aqui, o pastor Tiago, ele fala para a gente ter paciência, ser paciente até a vinda do Senhor, porque parece que está demorando, mas não. O Senhor Jesus está próximo. Ele diz que voltará para buscar o seu povo e a sua igreja. Então vamos nos preparar, queridos, porque todos os sinais estão apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que virá buscar a sua igreja, o seu povo. Será um dia lindo, maravilhoso, um dia de glória. A gente está vendo os sinais, as catástrofes. Eu vi até um cientista falando o que está acontecendo em torno da nossa Terra, do nosso planeta, que está sofrendo com esta situação climática, esse aquecimento global, que vai ficar mais forte ainda. Então vamos nos fortalecer no Senhor, guardar a nossa fé, a viva esperança, esperando que o Senhor possa voltar a qualquer momento e nós estejamos preparados para subir com o nosso Deus, com grande triunfo e glória. Sede, pois, também paciente, fortalecei os vossos corações. Vamos nos fortalecer na graça, na fé, no conhecimento, lendo a palavra de Deus, orando, louvando, adorando o nosso Deus e praticando obras de justiça, obras que agradam ao nosso Deus. E vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi lida, uma palavra de exortação, de fortalecimento, fortalecer a fé, sermos pacientes com tudo que está acontecendo ao nosso redor e esperar a vinda do nosso Senhor, que virá com grande alarido, com voz de arcanjo, com som de trombeta, para buscar a sua igreja. Será um dia glorioso, então vamos permanecer na fé e esperar com paciência. Senhor, abençoa cada irmão, cada um que vai assistir, fortalece, tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, para que quando o Senhor Jesus vier nos buscar, estejamos todos preparados para subir com o nosso Senhor. E abençoa, Pai, enquanto esperamos com paciência a vinda do Senhor, fortalecei cada um, abençoa cada um com saúde, com paz, prosperidade. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. E a ti toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. E todos que creem digam amém. Amém. Graças a Deus. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a
terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, e a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Boa noite, meus irmãos, a paz seja convosco, Cristo nos une sempre mais. Nós estamos aqui nesta noite para gravar um culto online, uma palavra de fé, de esperança e exortação. Que essa palavra, onde entrar, cada casa que entrar, ela vem impactar, ela vem mudar, ela vem abençoar as vidas que ouvirem e curtirem esta palavra. Que Deus nos abençoe por esse trabalho online. Estamos espalhando, divulgando a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho, as boas novas por todos os confins da terra. O Senhor, meu Deus, abençoa, prospera as obras das nossas mãos, prospera esse ministério online, Senhor, e prospera também o presencial, em nome de Jesus Cristo. Deus seja conosco,
Em todos os momentos da nossa vida, precisamos de Ti, Senhor. E hoje o Senhor Deus, Ele deu uma palavra forte, uma palavra tremenda, pouquíssimas vezes pregado, irmãos, nas igrejas. O tema é: o terremoto destruiu a cidade. O terremoto destruiu a cidade. No livro de Josué. Josué capítulo 6, nós vamos ler do 15 para baixo. O terremoto destruiu a cidade. Os terremotos, irmãos, ultimamente estão em moda, estão destruindo muitas cidades, é terremoto, é maremoto, é tufão, e tudo isso que está acontecendo hoje está na Bíblia. Terremoto, maremoto, tufão, nós temos que ficar atentos às intempéries da natureza, porque está na Bíblia isso. Então eu vou ler Josué capítulo 6, do 15 para baixo. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade como haviam feito antes. Desta vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu o nosso espião. 20. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um no seu ponto onde estava, e a tomou a cidade. Soberano Deus, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra, Senhor. O terremoto destruiu a cidade. Nós vamos falar hoje um pouco de terremoto, vamos falar um pouco de tufão, porque tudo isso está na Bíblia. Senhor, fala que os seus filhos ouvem, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, irmão, nós vemos aqui que os sacerdotes faziam soar o toque longo da trombeta, e Josué disse: gritem. Na verdade, então nós vemos, irmãos, que a morte do Senhor Jesus, o terremoto, ele abriu o sepulcro. Quando Jesus estava dentro do sepulcro, irmãos, houve um grande terremoto naquela área, naquele local, e vários corpos saíram dos sepulcros, por causa de um terremoto que tinha acontecido naquele momento, quando Jesus estava preso. Deus operando de maneira que a gente não entende, irmãos. Deus opera sempre no contrário da ideia do povo. O povo acha que é novidade, o povo acha que é sábio, mas não, está incluído tudo isso na Bíblia. Quem destruiu Jericó, irmãos, quem destruiu outras cidades, terremotos, tufão, vendaval. Então nós temos que ficar atentos às intempéries da natureza, porque tudo está na Bíblia. É só dar uma olhada, uma passagem na Bíblia, que nós vamos descobrir os mistérios de Deus. Nós vemos que a Bíblia sempre fala de terremotos. 1 Samuel 14:15, onde está, diz assim: de repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos, nos grupos de ataque. Naquele instante houve um terremoto e todos se encheram de terror, todos se encheram de medo. Então eu estou lendo aqui, irmãos, 1 Samuel 14:15. Deus aqui estava julgando o povo de Judá, julgando o povo de Israel por desobediência, irmãos. Desobediência chama desobediência. Se você trabalha numa empresa e você quebrar princípios da empresa, você desobedecer as normas da empresa, fatalmente você vai pagar um preço. É mesmo aqui. Então a Bíblia diz que Samuel estava julgando o povo. Samuel estava dizendo ao povo que eles seriam julgados. Então nós temos que ouvir, nós temos que aprender o que Deus diz para nós. Nós vemos que
em outra passagem, diz que, 1 Samuel 14,15, ele deu a vitória a Jonatas através de um terremoto contra os inimigos. Deus tem maneira diferente, irmão, de dar vitória para mim e para você. Não é como eu penso, não é como você pensa, é como Deus pensa e Deus age. Deus sempre vai usar o homem, Deus sempre vai usar a mulher para fazer os seus propósitos serem estabelecidos na terra. Na verdade, Ele vai usar a mim e a você. Jesus falou, olha, o Evangelho está aí, o Evangelho está na mesa, sai de 2 em 2 e divulgue o Evangelho em todas as nações da terra. Jesus foi o precursor do Evangelho, Jesus foi o iniciador do Evangelho, Ele autorizou a mim e a você divulgar o Evangelho. Deus ia destruir, irmãos, a terra, na verdade, com um grande tufão de água. Quem Ele usou? Um homem, uma família para construir um grande navio. Ele usou Noé. Deus quer usar a mim e a você para abençoar outras pessoas, para transferir as bênçãos de Deus aqui na terra, irmãos. Deus vai sempre usar o seu povo. Ele vai usar o homem dele para criar uma grande nação, que ele chama Abraão. Na verdade, Deus vai usar o homem para tirar o seu povo da escravidão no Egito. Quem Ele vai usar? Os homens, as mulheres. Deus conta comigo, Deus conta com você, para nós orarmos pela nossa nação, para nós abençoar o nosso povo, irmãos, para que Deus possa liberar uma unção de paz sobre essa nação. Na verdade, queridos irmãos, Deus conta comigo, Deus conta com você, para fazer a obra dEle aqui na terra. Ele usou Moisés, usou Arão, para falar, abre o mar. Deus poderia fazer isso, mas Ele conta com nós, irmãos. Para isso Ele colocou nós na terra abençoada, Ele nos colocou numa terra de provisão. Deus é o nosso provedor, irmãos. Creia somente nisso. Nós vemos que Isaías 29:6 diz que Judá seria destruída por terremoto, com tufão, por desobediência ao Senhor. Vamos ver onde está esse Isaías 29:6. Vamos ver o que diz lá. E diz assim: de repente, no instante, eu, Senhor dos exércitos, entrarei em ação, com trovão, terremoto e grande estrondo, com vendaval, tempestade e fogo consumidor. Então Deus está dizendo aqui, através do profeta Isaías, que Ele ia julgar Judá por desobediência, por descumprir as palavras de Deus. Deus ia destruir a cidade com um terremoto. Deus ia destruir a cidade com tufão, com vendaval, irmãos. Então, quando nós olharmos para a natureza, nós temos que falar: Senhor, tem piedade de nós. Senhor, espalhe essa chuva, que ela não seja localizada para não causar destruição. O que está acontecendo hoje, irmão, na terra, está tudo na Bíblia. Nós estamos ministrando nesse momento atos concretos de dia a dia. Está acontecendo. Então, nós vemos que Deus aqui, Ele vai destruir a cidade de Jericó. Por quê? Porque o objetivo do Senhor, irmãos, o propósito do Senhor é abençoar o povo. E para abençoar o povo, Ele tinha que destruir aquela cidade, porque Jericó estava no caminho que o povo ia transpassar, na verdade. Então nós vemos que para o Senhor tinha que demonstrar o seu amor ao povo, para que o povo de Deus, irmãos, se volte para Ele. Deus age dessa maneira para que o povo volte sua atenção para Deus. Buscai-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Então veja vocês que aqui nós estamos diante, irmãos, de uma grande cidade, Jericó. Deus ia destruir essa cidade, irmãos, porque ela estava no caminho dos israelitas atravessarem e tomarem posse da bênção. Então, se algo estiver atrapalhando você, para você tomar posse da sua bênção, fale com o Eterno.
Fale com Ele que Ele vai enviar um terremoto para abrir os caminhos, para que você possa passar e tomar posse da sua bênção em nome de Jesus Cristo, irmãos. Para Deus não tem nada difícil, para Deus não tem nada impossível. Então vejam vocês que Deus aqui ele está demonstrando o amor que Ele tem pelo povo. Ele não tinha abandonado o povo. De repente o povo chega naquela cidade e tem comida, tem fruto, tudo à vontade. Por quê? Porque o povo de Jericó, quando viu a notícia, vem vindo o povo de Deus, eles correram de medo, se entraram dentro da cidade muralha, porque a maioria do povo vivia fora da cidade, vivia nas campinas, nas fazendas, nos roçados, plantando e colhendo o dia a dia. Então, quando o povo de Israel chega naquela cidade, nas campinas, já estava cheio de alimento. Deus provê, irmãos. Deus prepara o sobrenatural para nós. Nós somos o povo, nós somos a menina dos olhos de Deus. Senhor, abençoa, prospere o seu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nós vemos que Jericó, irmãos, significa cidade das palmeiras. Tinha muitas palmeiras em Jericó. Tinha muitas árvores frutíferas, é uma cidade próxima, é uma cidade antiguíssima, uma das maiores cidades do mundo era Jericó. Então nós vemos que ela era muito fortalecida, com muitos muros enormes, irmãos. Como que Deus, irmãos, quanto mais difícil para mim e para você, mais Deus é glorificado nos atos dele. Então diz a história que a cidade tinha mais ou menos 6 metros por 4 metros. 6 metros de largura por 4 metros de altura. Então vejam vocês, é fácil derrubar uma cidade dessa? 6 metros por 4, em cima do muro havia muitas casas, só Deus agindo. O homem, irmãos, ele usa bomba atômica, o homem usa metralhadora, armas químicas, Deus usa a minha boca e a sua boca para abençoar as nações. Veja que Deus lindo e Deus maravilhoso, fala que o teu servo ouve. Espírito Santo, somos seus aprendizes. Espírito Santo de Deus, o Senhor nosso mestre, fala com os irmãos da capela que nós queremos aprender de ti. Tu és o nosso mestre, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Então vejam vocês, meus irmãos, que a cidade era totalmente fortificada, cidade fortalecida, dificilmente ela seria destruída. Mas Deus não precisa de canhão, Deus não precisa de bomba atômica, Deus não precisa de foguete. Irmão, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Aleluia! Glória a Deus! Nós vemos, irmãos, porém, a cidade bloqueava a entrada dos israelitas. Irmão, se alguma coisa estiver atrapalhando você, saiba que Deus vai enviar um terremoto para abrir os caminhos para você passar, para você tomar posse das suas bênçãos. Se algo está impedindo você de ser promovido na empresa, fala com Deus. Deus vai liberar o tufão benéfico nessa empresa para você ser abençoado, irmãos. Deus quer abençoar o seu povo, Deus quer mudar a história do seu povo, Deus quer transformar a história do seu povo em nome de Jesus Cristo. Fala, Senhor, que o seu povo ouve. Nós vemos, irmãos, que tinha que tocar trombetas. É só mistérios, irmãos. É tocando trombeta, é cantando, é tocando os instrumentos que Deus vence os inimigos. Lembra quando Josafá, e Deus disse para o profeta fala para o rei, que essa batalha não é do rei, essa batalha é de Deus, Deus vai derrotar os inimigos. Irmão, Deus vai derrotar os inimigos da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela está sendo perseguida, estão levantando calúnia, mentira, deformação sobre a igreja de Cristo, cai por terra os caluniadores de Jericó, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos tocar a trombeta, irmãos, nossa voz. O Senhor levantou homens e mulheres com unção para expandir. Ele outorgou, Ele
deu a ordem, ide por todo o mundo, pregai as boas novas. Nós vemos que a cidade, ela bloqueava o caminho, a cidade bloqueava a entrada dos israelitas, ficava bem no caminho, irmão. O que está no seu caminho, atrapalhando dentro da sua casa? A sua casa já não mais glorifica a Deus, já não há mais comunhão. Deus vai, irmãos, enviar algo para abrir as bênçãos na sua casa, irmãos. O que está bloqueando você ser abençoado? O que está bloqueando a sua família ser abençoada? Aqui eram os muros. Vai ser destruído. Vemos que nada pode impedir a ação de Deus. Nada pode impedir a ação de Deus, irmãos. Ide por todo o mundo. Então o Senhor tinha que tirar aquela cidade do caminho, porque os irmãos tinham que passar para tomar posse da terra prometida. Tome posse da sua terra prometida. Tome posse da sua bênção. Se hoje você não tem o que comer, mas amanhã você vai ter fartura na sua mesa, como o povo aqui, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. E veja vocês que nada pode impedir a ação de Deus. Nada, irmãos, nada pode impedir. Os homens, cada dia que passa, a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria velozmente. Você pode ver, para um pouco, senta no sofá que você está assistindo. A ciência tem se multiplicado a 1000 por hora. Ontem o telefone era com fio, alô e tal. Uma carta daqui no Nordeste demorava 15 dias para chegar. Hoje você fala ao vivo. Então a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Então cada dia que passa o homem cria suas inovações, inteligência artificial. Daqui uns dias vai criar o 666, os chips para pôr na cabeça do homem. Está na Bíblia. Só está faltando isso, incrementar os chips, colocar no homem. Mas quanto mais o homem está evoluindo, mais se aproxima o grande terremoto que Deus tem preparado. Vejam vocês que o israelita, ele seguiu a orientação de Deus. Os israelitas obedeceram fielmente a palavra de Deus. E nós vemos que, diz o texto aqui, que somente a prostituta Raabe e os que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu os espiões de Deus. Quem seria poupado aqui, irmãos? A prostituta e a sua família. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Quando nós temos um coração, como nós temos uma vida voltada a Ele. Veja vocês que Raabe, quando os espias foram olhar a cidade, como destruir Jericó, o que tinha de Jericó dentro da cidade, Raabe, ela deu cobertura, ela deu pousada para esses 2 espias. Por quê, irmãos? Não é porque a profissão dela era leviana, mas a mãe dela, o pai dela, enquanto ela estava na rua, eles oravam por ela, irmãos. A família orava por Raabe. Eles tinham, irmãos, uma comunhão, um desejo, que Deus um dia mudaria a vida deles, dessa família, e a sua Raabe deixaria de ser uma prostituta. Todos foram mortos, todos foram destruídos em Jericó. Quem sobrou, pastorzito? Raabe e a sua família. Então você vê, irmãos, que o terremoto, ele destruiu todos os muros, todas as casas dentro da cidade de Jericó. Qual casa que sobrou? Da prostituta. Prostituta, leviana, levianos, Deus tem salvação para vocês. Deus tem uma nova vida para vocês. Deus tem uma nova casa para vocês. E nós vemos, irmãos, que Raabe e a sua família foram preservadas. Você vê a foto, toda a cidade foi destruída, exceto a casa de Raabe e da sua família. O que está atrapalhando você receber a bênção de Deus, irmãos?
O que estava atrapalhando era a cidade de Jericó que estava atrapalhando. Então Deus era a cidade, mas vale uma alma para Deus do que o mundo todo. Raabe e a sua família. E você lendo a palavra de Deus, você caminha com Raabe. Ela está na genealogia do rei Davi, talvez a tetravó do rei Davi. Que Deus lindo, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso. Quem é esse Deus? Quem é como o nosso Deus, irmãos? Em nome de Jesus Cristo, que Ele faz o sol, a lua, as estrelas. Ele para tudo para abençoar a mim e a você. Para o sol. E aí vence a guerra, depois o sol volta ao normal. A clemência de Raabe e a sua família, somente a prostituta. Porque só ela, a família dela, tinha um coração devoto. Não tem problema da profissão. O dia de amanhã pertence a Deus. Hoje você não está numa profissão de perdição. Amanhã você estará numa profissão de salvação. Ela e a família dela. Nós vemos que Paulo e Silas, Atos 16, 26, não precisa nem abrir. Paulo e Silas estavam na prisão. E que os profetas, Paulo é profeta, irmão, Silas é profeta e apóstolo. O que eles estavam fazendo à meia-noite? Será que eles estavam murmurando? Onde está Deus que permite que um apóstolo, Paulo, Silas, fique preso na masmorra? Não murmure, irmãos. Deus não gosta de murmuradores. Murmuradores para Deus é como praga, é como feitiçaria. Agradeça a Deus. O amanhã pertence ao Senhor. Então Paulo e Silas estavam cantando à meia-noite, irmãos. Isso aí está lá em Atos 16, 26. E a cantoria deles, o louvor deles chegou aos céus e abalou o coração do Eterno. Está triste? Cante. Está alegre? Cante. O coração, a formosura, o rosto do ser humano. E quando aquele louvor de Paulo e Silas e todos os presos ali ouvindo e agradecendo, Deus mandou a resposta. Um grande terremoto, irmãos, abalou a cadeia que Paulo e Silas estavam presos, irmãos, e todas as portas foram abertas, e eles e os demais foram todos salvos. Um terremoto abalou a cadeia, os apóstolos Paulo e Silas foram libertos, juntamente com os outros presos. Deus vai vir um terremoto para abençoar você, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. O que estava impedindo Paulo e Silas sair da cadeia, as portas, tudo trancadas. Até chegar na rua tinha 4 grandes portões de ferro, guardas para todo lado. Quanto mais difícil, mais Deus é glorificado. Amém, irmãos? O que está impedindo você receber a sua bênção? O que está impedindo você vir para a capela? O que está impedindo você ir para a sinagoga, nos cultos, irmãos? Deus vai enviar um vendaval, Deus vai enviar um tufão para abrir caminhos para vocês, em nome de Yeshua de Nazaré. Nós vemos, irmãos, que o terremoto destruiu totalmente Jericó. Hoje, 2023, tem a nova cidade de Jericó. Ela foi reconstruída depois, no mundo novo, e uma bela cidade de Jericó hoje. Mas a Jericó antiga não ficou nada, irmão, nada. E no tempo dos profetas era proibido reconstruir Jericó. Hoje foi reconstruída para a misericórdia do Senhor. Então nós vemos que, sem milagre, irmão, dessa natureza, a poderosa fortaleza de Jericó jamais seria destruída. Nos tempos antigos, tempo deles, você acha que flecha, você acha que espada, irmãos, pau, e destruir a grande muralha de Jericó, cidade das palmeiras, cidade do cheiro, dos perfumes, a famosa Jericó. Mas nós vemos que, sem o milagre dessa natureza, a poderosa fortaleza nunca seria destruída, irmãos. Deus
sabe como destruir as fortalezas que estão impedindo você ser abençoado, está impedindo você tomar posse da sua bênção, está impedindo a salvação da sua família. Tem a fortaleza, tem o inimigo, esse inimigo tem que ser destruído em nome de Jesus Cristo. Nós vemos, irmãos, que os israelitas, eles seguem a direção, a orientação de Deus, tem que obedecer a Deus. Terremoto obedeceu a Deus. Terremoto, você vai destruir toda Jericó, exceto a casa de Raabe e sua família. Olha, irmãos, se o terremoto ouviu a voz de Deus, por que eu e você não ouve? Se o terremoto obedeceu a voz de Deus, não destruiu a casa da meretriz, por que nós não vamos obedecer a voz de Deus e colocar em prática? Obedecer é melhor do que sacrificar, irmãos. Não adianta você andar léguas com a moringa na cabeça, se você não obedecer. Detalhe, o Espírito Santo revelando a mim. Aquele homem que Jesus falou para os seus 2 discípulos, segue o homem com um cântaro de água na cabeça, ele vai levar vocês para o lugar, para o cenáculo grande. Irmãos, aquele homem com a moringa na cabeça, ele era um anjo preparado por Deus. Você imagine 2 homens, Tommy Jeans, procurando um homem. O homem não carregava moringa de água na cabeça nesse tempo, irmãos. Só tinha aquele, um anjo preparado por Deus para abençoar os homens e as mulheres de Deus. Ele era um anjo de Deus. O homem não carregava moringa de água na cabeça, irmãos. Nós vemos que os israelitas seguiram a orientação de Deus. O povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente o muro veio abaixo, o povo atacou a cidade. Irmãos dos céus, a batalha de Deus. Presta atenção, povo. Você que está me ouvindo e vendo no Brasil e no mundo. Você acha que gritinho ia derrubar, irmãos? Você acha que grito ia derrubar uma muralha de 4x6, 6x4, irmão? Quando Deus falou para o povo, grita. Deus está falando, grita, põe para fora, desabafa. Tanto tempo, 40 anos que eu preso dentro de vocês. Essa bênção, essa vitória que vocês estão recebendo agora, que vocês vão tomar posse da terra prometida. Aquele grito daquele povo é um grito de vitória, é um grito de alegria. Não é grito para derrubar a muralha, porque o gritinho não ia derrubar aquela muralha, irmão. O bafo não vai derrubar, mas nem um caneco de água. Por que, povo? Deus mandou o povo gritar. Grita, põe para fora essa opressão de 40 anos, que vocês foram oprimidos, e agora é o momento de desabafar, de pôr para fora toda a opressão. Grita! Que Deus opera. Não foi o grito que derrubou, foi o poder de Deus, irmãos, que derrubou a muralha. Então nós vemos aqui que sem um milagre não acontece nada. Jesus acalma a tempestade com tufão no mar. Ei, Jesus, acalma essa tempestade que está destruindo muitas cidades na Ásia, no Brasil. Muito tufão. Então diz o texto que Jesus, ele acalmou a tempestade, porque os pescadores estavam dentro daquele barco, e Jesus e tal, e o mar bravio, o inimigo, irmãos. Ele sempre, quando vê você na paz, na alegria, vai tentar tirar a sua paz. Por isso que Deus diz para ele, grita, põe para fora esses 40 anos de opressão, povo. A vitória é sua. Jesus disse para aquele tufão forte naquele mar, querendo virar o navio, assustando os irmãos. Jesus disse para o tufão, tufão, acalma-te. Que poder é esse, irmãos? Que Yeshua tem sobre o tufão, sobre os maremotos, sobre os terremotos, o maré e tal. Calma, tufão, calma.
Jesus acalma a tempestade do tufão. Os talmidinos viram o milagre de Jesus calando o tufão das águas. Eles ficaram maravilhados. Quem é este profeta que os tufões do mar, esse maremoto obedece, imediatamente fica calmo, fica tranquilo? Nós precisamos desse profeta, povo de Deus. Nós precisamos desse Yeshua, que ele vem acalmar os tufões dentro das casas. Quando as casas estavam a balbúrdia, Jesus entra nessas casas, acalma esse tufão, acalma esses maremotos, acalma esse terremoto das famílias, e as famílias vêm glorificar e louvar o teu santo nome, como esses marinheiros, como esses pescadores assim o fizeram. Esse é Jesus, irmãos. Esse é Jesus. O tufão muito forte, mal vendaval dentro do mar, aquele maremoto. Só que dentro daquele navio tinha um homem de Deus. Irmão, dentro da sua casa sempre tem um homem ou uma mulher de Deus. Ele é a luz. Ele vai fazer que essa luz resplandeça dentro dessa casa. E aquele grande navio tinha uma média de 265 almas, mais ou menos. Só uma luz resplandeceu naquele lugar. Aquele terremoto, aquele maremoto, aquele tufão. Por quê, queridos? Presta atenção. Por que aconteceu aquele tufão quando o apóstolo Paulo estava dentro daquele navio? Porque o inimigo não queria que o apóstolo chegasse em Roma para divulgar as boas novas. Ele sempre vai tentar impedir. O inimigo sempre vai tentar impedir a minha bênção, a sua bênção. Cai por terra! Em nome de Jesus Cristo, tudo que está impedindo o crescimento da capela, Jesus vai ser glorificado nesse lugar. Todo tufão, todo maremoto, sai em nome de Jesus. Jesus foi glorificado aqui, irmãos. Nós vemos que os talmidinos viram o milagre de Jesus calando o tufão das águas. Que poder é esse, irmãos? Até o mar bravio obedece. Tufão, maremoto, terremoto, vendaval. Deus é Deus, é Deus, é Deus. Vemos que Jesus, ele acalma os terremotos da nossa vida. Qual terremoto que está na sua vida, irmãos? Qual o tufão que está dentro da sua casa, fazendo uma balbúrdia? O tufão aqui queria eliminar esses homens de Deus. Muitas vezes o tufão dentro da sua casa está impedindo você ir à igreja. O tufão dentro da sua casa está impedindo você arrumar um emprego. O tufão dentro da sua casa está impedindo a paz e a alegria dentro da sua casa, como ele queria destruir esses homens. Jesus estava no local. Jesus chega na hora certa, na minha casa, na sua casa. Qual é o terremoto que está impedindo a sua prosperidade? Qual é o terremoto que está impedindo você comer e viver do melhor? Os irmãos israelitas, antes do terremoto e após o terremoto, comeram do melhor que tinha ali naquela terra, preparado pelo povo de Jericó, irmãos, em nome de Jesus. Creia nesse Jesus. Nós vemos que a batalha de Deus, ela não é nossa. Aprenda a confiar em Deus, irmãos. Aprenda a confiar. Há momentos que nós temos que ficar calados, porque muitas vezes nós abrimos a boca, nós perdemos a bênção, perdemos a promoção na empresa. Fique calado. Depois você vai dar o grito da vitória em nome de Jesus. Jesus ensinou e a vitória veio. Jesus ensinou e a vitória veio para todos o povo. O Senhor nos guiará nas conquistas, diz o texto. O povo caiu, tudo foi demolido, só ficou por terra, só ficou de pé a casa de Raabe. A sua casa vai ficar de pé, irmão. Deus vai enviar um tufão, um terremoto para aliviar, para tirar todo esse problema, sujeira.
Raabe era uma prostituta, não importa. Importa o coração voltado para Deus. Essa é a mensagem que Deus tem para nós. O terremoto que destruiu a cidade não foi os gritinhos das pessoas, irmãos, não foi. Aquele grito foi um grito de desabafo, foi um grito de alegria, foi um grito de conquista. Deus falou, põe para fora esses 40 anos de opressão, porque o momento agora é de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos. Não foi o gritinho não derruba nada, não derruba nem silêncio. Deus trabalha para aqueles que confiam nele, em nome de Jesus. Senhor, te damos graça por essa palavra. Na casa que ela entrar, que o Senhor venha liberar uma unção de bênção. O Senhor venha liberar uma unção de paz, uma unção de alegria, uma unção de prosperidade. Porque o Senhor é o Deus do tufão, o Senhor é o Deus do terremoto, do maremoto, do vendaval, do sol, da chuva. Abençoa, Senhor, nossa nação. Abençoa todas as nações. E onde essa palavra for ministrada através das redes sociais, que a bênção do Senhor vai se manifestar na vida e na casa de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a nossa nação, agora e para sempre. Amém! Vamos em paz com o Senhor Jesus. Consagramos